E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tiveram uma ótima noite de quarta-feira? Gente, eu, já temos um brasileiro na final da Libertadores. Já temos um brasileiro na final da Libertadores. E esta equipe é o Botafogo. O Botafogo meteu 5-0 no Penharol na noite de quarta-feira. Assim, um dos momentos mais emblemáticos da história recente da Libertadores. Um dos momentos mais cataclísmicos e mitológicos e antológicos da história recente da Libertadores. E eu não vou nem, cara, assim, ó, quem quiser falar, os programas esportivos estão aí, os noticiários policiais estão aí, né? Então, assim, se você quiser ouvir sobre o que aconteceu antes do jogo, né, com alguns torcedores do Penharol, alguns episódios que aconteceram que aconteceram na arquibancada, né? Que há relatos de torcedor fazendo gestos racistas e tudo mais. Eu não vou me ater a isso. Né? Eu não vou me ater a isso. A nossa opinião sobre isso, a gente já deixou várias vezes. É polícia. É polícia. Né? Torcedor, paderneiro, que comete o crime, saqueia de pé do patrimônio público. Se é um brasileiro, vai pagar por isso. Se é um estrangeiro, tem que pagar na mesma mão. Não tem que pôr no ônibus e extraditar. Né? Tem que pagar. Tem que pagar. O crime vai ser pago no Brasil? Vai ser pago no Brasil. Racismo, mesma coisa. Enquadrou, até onde eu sei, racismo é um crime inafiançável, né? Enquadrou, pegou em flagrante, vai ficar preso, amigo. Ah, vai ficar preso. É isso. Eu só acho que a Comebol vai punir, não vai punir. Assim, a Comebol vai fazer o que eles acham que tem que fazer. A gente sabe que essas entidades, elas são lacradoras. Qual que é a hype do momento? É essa? É aquela? Então vamos punir, vamos dar multa. É isso, né? Só serve para mostrar alguma coisa. Mas ações de fato não acontecem. Isso não é só a Comebol. Isso é a UEFA, isso é a FIFA. É todo mundo, gente. Então, assim, pô, tem que punir, mas eu acho que assim, aconteceu no Brasil, se a gente é intolerante a isso, então, cara, aqui será pago. O que vai acontecer na Argentina, no Uruguai, isso não compete a mim. Isso é outro país, é outra cultura, é outro folclore, né? E aí é o problema deles. Se eles acham legal ser racista com os outros, eles sofrem racismo na Europa, nos Estados Unidos também, né? Então, assim, se eles acham legal isso, sofrer racismo, isso é algo cultural deles. Eu não acho legal. Mas se eles acham legal, é o estilo de vida deles, né? Quem sou eu para julgar? Mas aqui eu acho que tem que ser punido. E é isso, né? E é isso. Agora a gente vai dentro de campo. Eu me recordo assim, ó. Vamos pro jogo, né? Vamos falar da partida, do embate. Eu me recordo que quando a gente falava de Flamengo, cara, eu não consigo entender como é que o Flamengo conseguiu perder conseguiu ser eliminado por essa equipe do Penharol. Porque já naquele duelo contra o Flamengo, já ficou, assim, na fase de grupos já ficou evidente que essa equipe do Penharol é uma equipe assim, das mais horrorosas que eu já tive a oportunidade de ver dentro de campo. É uma equipe que não tem treinador, tem um goleiro frangueiro e um grupo de peladeiros. Nossa, cara. É só assistir o jogo é só assistir o jogo do Penharol contra o Flamengo e é só assistir o jogo contra o Botafogo agora. Não tem treinador, é um treinador aposentado. Né? A gente não cansa de falar que no Brasil a gente tem treinadores aposentados em atividade. O Penharol tem um treinador aposentado em atividade e algumas equipes brasileiras insistem em contratar esse cidadão. É um treinador aposentado em atividade, um goleiro frangueiro e um time de peladeiros. Essa é a equipe do Penharol e eles chegaram até a semifinal da Libertadores. O futebol sul-americano, gente, ele se caracterizou e ele se caracteriza até hoje por essa coisa folclórica, que eu acho que tem até o seu valor. Da provocação, da catimba, isso dentro de campo, fora de campo. O que é crime, a gente já falou sobre isso, né? O que é crime, tem que ser punido com o rigor da lei.
Agora, tudo que tá fora disso, provocar o 7-1, a vitória da Argentina, do Uruguai contra o Brasil, acho que tudo isso é folclore. Aí faz a catimba dentro de campo, finge que tomou uma porrada e não tomou, né? Dá aquela beliscadinha aqui, uma provocadinha ali, fala mal no ouvido. Isso é, cara, assim, isso é futebol sul-americano raiz. Futebol sul-americano raiz. Mas os últimos anos, eu acho que nessa última década, a gente está vivendo a era do futebol brasileiro no continente sul-americano. E os únicos que não entenderam isso, talvez tenham sido os argentinos e os uruguaios. Eles ainda jogam. Não, acho que não vou limitar os. Eu digo argentinos e uruguaios, gente, não é por conta de xenofobia, não, tá? Eu tô falando porque são as duas outras, os dois outros países onde o futebol tem mais tradição na América do Sul. E os únicos que não entenderam isso são eles mesmos. Eles ganharam diversas e diversas Libertadores. Dezenas, tá? Eles ganharam dezenas de Libertadores jogando desta forma. Com a arbitragem do lado, fazendo cera, fazendo catimba, provocando, tirando do sério os brasileiros. Eles venceram várias Libertadores assim. E eu acho que, como eu falei, tem o seu valor. Se um jogador não tem cabeça e cai na pilha do adversário, ele merece perder. Eu sou dessa linha. Mas aí não é futebol. Futebol é uma batalha, gente. Futebol é uma batalha. De um grupo contra o outro. É uma batalha. Como qualquer outra modalidade. Tênis de mesa é uma batalha de um atleta contra o outro. Quando é Olimpíadas é de um país, é de uma nação contra o outro. O tênis é a mesma coisa. O golfe é a mesma coisa. O badminton é a mesma coisa. O voleibol é a mesma coisa. O polo aquático, o futebol, o handball, o basquetebol, a ginástica olímpica, os 100 metros rasos. E por aí vai. E por aí vai. Qualquer modalidade é um duelo. O Usain Bolt, muita gente falava, cara, o Bolt ganha o jogo, ganha a corrida antes da corrida começar. Com aquele jeito irreverente, aqueles gestos, os sorrisos, as poses, as dancinhas. Ele já intimidava o adversário. Muita gente dizia que sim. Ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno, mas quando ele ainda era meio parecido com os outros, quando ele não destoava dos outros ainda, tanto quanto ele conseguiu nos Jogos de Pequim, mas antes disso, né, quando todo mundo já sabia que ele era muito bom, que ele era um fenômeno, todo mundo já se percebeu que ele era um fora de série, vamos falar a verdade, mas ainda dava para competir. Diziam que ele ganhava nessa forma. Chegava aquela irreverência, a dancinha, as caretas, e todo mundo finge, pô, ele ganhava o game ali. No rugby existe a seleção da Nova Zelândia, né? O time da Nova Zelândia. Não sei se vocês conhecem. A Nova Zelândia é conhecida tradicionalmente do rugby por fazer o famoso haka, né? Antes do jogo começar. E o haka é uma dança de guerra. E isso tem tanto no rugby masculino quanto no feminino. Eles fazem, cara, você fica arrepiado de ver o negócio. Você fica arrepiado. E muita gente fala que eles ganham alguns jogos antes da bola rolar. Só com o haka. Então, cara, assim, a provocação, a intimidação, ela faz parte de qualquer modalidade. E a forma como os argentinos e os uruguaios lidam com isso, assim, é para se fazer escola. Eu acho que os brasileiros deveriam aprender um pouco com isso. Só que só isso não basta. Só isso não basta. E só eles não entenderam que só isso não basta. Na era em que nós vivemos hoje do futebol sul-americano, só a provocação, só a catimba, só a bagunça, só a baderna, só isso não basta.
é preciso jogar bola. E tudo isso, gente, eu falei, pode ter crime, mas tudo isso faz parte de um jogo de intimidação, que começa com os torcedores, e isso vai para dentro de campo, os jogadores executam a mesma estratégia. É o jogo da intimidação, é uma guerra, né? Só que só isso não basta. E os últimos títulos de Libertadores provam isso. É preciso jogar futebol. É preciso jogar futebol. E quando o assunto é futebol, os brasileiros estão dando um banho aqui no continente sul-americano. Ah, mas a Argentina é atual campeão do mundo. Nossa, onde é que estão os melhores jogadores argentinos? Estão aqui? Eles não estão aqui. Né? Assim, o que eu estou falando é do futebol que se pratica aqui. A seleção argentina é a melhor seleção do continente. Isso eu não discuto. O que eu tô falando é o futebol que se pratica aqui. O melhor futebol está no Brasil. E as últimas Libertadores comprovam isso. Então, assim, eu falei, não vou entrar no mérito da provocação, né? Que gosta de provocar, que gosta de xingar, que gosta de fazer gesto. Eu não vou entrar nesse mérito. É o que eu falei. O que é crime, e eu espero que a lei brasileira, que as autoridades brasileiras comecem a punir com rigor esse tipo de situação. Ah, não, mas pô, ele é estrangeiro. Não importa. Cometeu o crime aqui, vai pagar aqui. Vai pagar aqui. Aqui será pago. Mas quando a gente fala de futebol, aí sim. Aí sim. O futebol prevalece. Eu falei e volto a repetir. Eu não entendo, não consigo entender como o Flamengo foi eliminado por essa equipe horrorosa, essa equipe horrível. Não estou falando dos 5 títulos, gente. A história é a história. O Peñarol é uma equipe pentacampeã de Libertadores. A história está lá, ninguém tira deles. Eles são lendários. Eles são lendários. Vou falar o quê? Tem como discutir com a história? Não tem como a gente discutir com a história. Eles são lendários. Mas o que essa equipe joga hoje é uma vergonha para os 5 títulos de Libertadores do Peñarol. É uma vergonha o que essa equipe do Peñarol pratica. E o que foi o Boca Juniors no ano passado também. Que eu não sei como. Eu falo do Flamengo, mas eu falo do Palmeiras também. Eu não sei como o Palmeiras foi eliminado por aquele Boca. Uma das equipes mais horríveis que eu já vi jogar futebol em Libertadores. Das camisas pesadas, né? Dos maiores. A gente sempre vê time ruim. Mas assim, dos maiores, né? Das mais tradicionais, cara, assim, foi uma das piores equipes que eu já vi jogar uma Libertadores. Com aquele Boca. E esse Peñarol supera aquele Boca. Essa equipe do Peñarol não existe. Essa equipe do Peñarol seria rebaixada no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca. É uma equipe que não existe, cara. Eu falei e eu vou repetir. Tem um técnico aposentado. É um técnico aposentado. Tá ultrapassado o Aguirre. É um técnico aposentado. Ele não dá certo em nenhum lugar que ele passa mais. É um técnico superado. Aposentado. Um goleiro frangueiro e jogadores peladeiros. Que só sabe bater boca, só sabe provocar. Ah, nossa, só sabe fazer isso, gente. Futebol eles não jogam. Com todo respeito à formação que eles tiveram, a quanto eles treinam, a quanto eles se dedicam. Para mostrar que joga a bola, tem que mostrar dentro de campo. E isso eles não mostraram a Libertadores inteira. É sempre na intimidação, é sempre na provocação. E tem o seu valor, gente. Eu não estou falando que isso aqui é condenável. É uma batalha. Como qualquer outra batalha. A gente fez recentemente uma homenagem ao Rafael Nadal, a aposentadoria do tenista Rafael Nadal. Gente, se você não conhece o Nadal, o início de carreira do Nadal
Assim, foi um dos inícios mais controversos da história do tênis. Porque o Nadal fica meia hora batendo a bolinha antes de sacar. E a galera fala, cara, isso aí é um jogo mental do Nadal. Ele provoca o adversário a cada ponto. Ele vai destruindo o adversário mentalmente a cada ponto. É uma guerra, gente. Eu falei, cara, cada modalidade é uma guerra de intimidação. E cada um vai usar os recursos que tem para intimidar o adversário. Essa história de, vou ganhar, fazer o jogo limpo, vou ganhar só no game. Isso não existe. O fato de ter torcedor já condiciona muita coisa. Porque o torcedor intimida também. Então, assim, todos os méritos. O Peñarol ter chegado à semifinal da Libertadores tem todos os méritos do Peñarol. E todos os deméritos dos adversários. Agora, essa equipe não joga futebol. A gente tem que falar o futebol claro. Qual que é o futebol? Essa equipe não joga futebol. Essa equipe não existe. Eu não sei se um dia o Peñarol vai se reestruturar. Eles vão ver que isso, o que eles fazem está ultrapassado, né? É demodé. Eu não sei se um dia eles vão fazer isso. O Boca está um estágio à frente, na minha opinião. Porque o Boca, pelo menos, tem muito dinheiro. O Peñarol nem isso tem. Assim, eu não sei se um dia os caras vão olhar o que faz o Fortaleza, o que fez o Palmeiras, o que fez o Flamengo e falar, gente, eu acho que já deu, né? Tá na hora da gente mudar. Senão os caras vão ficar ganhando tudo. Eu não sei se um dia alguém vai chegar lá, vai fazer isso, vai querer mudar. Mas até acontecer isso, os caras nunca mais vão disputar um título de Libertadores. Nunca mais. Eu acho que esse ano, assim, foi um milagre eles terem chegado na semifinal da Libertadores. Foi um milagre. Mas uma hora, o futebol cobra o teu preço. É uma batalha, vale de tudo. Agora, uma hora é preciso jogar futebol. E quando essa hora chega, você é cobrado por isso. E o Botafogo, que não tinha nada com isso, que não caiu na pilha dos caras, em dados momentos caiu na pilha dos caras, é verdade, né? E fica aqui a minha crítica. Mas, segundo tempo, vamos jogar bola. Vamos ser felizes. E quando o Botafogo decidiu jogar bola, 5-0. Caraca, mas o Peñarol também foi tudo pro ataque, né? Abriu tudo. Por isso que eu falei, o Aguirre é um técnico superado. Um técnico aposentado. O que aconteceu com o Peñarol após tomar o primeiro e o segundo gol do Botafogo não existe, cara. Não existe. É uma coisa que a gente não vê nas piores equipes do Brasil. Por isso que eu tô falando. É um técnico aposentado, o goleiro é frangueiro, e o time é um grupo de peladeiros. Tomaram o gol, não sabia o que fazer, ficaram meio desnorteados, acabou o jogo, ainda foi querer arranjar uma confusão. Pra meio que mostrar pro torcedor que, né? Não, nós tentamos. Vocês não tentaram nada. Vocês têm que aprender a jogar bola, né? Tem que aprender a jogar bola. Eu não jogo nada. Eu sou um bagre da bola. E eu reconheço... O único mérito que eu tenho é reconhecer um talento e um outro bagre. E eu reconheço nos jogadores do Peñarol os bagres da minha categoria. É isso, velho. Quando o cara não joga nada, como eu, assim, ele não sabe reconhecer se o cara é bom, se ele é ruim, se ele é mediano. Mas ele sabe reconhecer quando o cara é um fenômeno e quando o cara é um bagre da mesma altura. E eu reconheço. Quando eu olho o Peñarol dentro de campo, eu falo, cara, é um monte de perna de pau igual a mim. A diferença é que eles sabem provocar, eu não sei. É isso, cara. É isso, né? Vamos falar mais do que desse jogo? Sei, estamos aqui quase 20 minutos. Ó, Sul-Americana 1-1 Cruzeiro, a gente vai falar da situação do Diniz. Vamos seguir aqui, vai. Coisa essa longa. Eu falei, gente, ó, se vocês querem ouvir sobre o negócio que aconteceu, a confusão ali, já deixei minha opinião brevemente sobre isso, tá? Não sei o que vai acontecer, também não quero saber. Acho que a justiça brasileira perdeu uma ótima oportunidade de mostrar um exemplo. Mas a gente sabe como é que é a diplomacia, como é que as coisas funcionam e tudo mais. Então, enfim, isso é coisa da justiça,
eles entendem que tem que ser tratado de uma outra forma, é assim que vai ser, e eu não tenho muito o que fazer. Né? Mas vamos embora. Bom, sobre o Arthur Jorge. Não é de bom senso pensar que está resolvido. Depois de 5-0, o Arthur Jorge mantém os pés no chão. É claro que tem que ter o pé no chão, você tem que respeitar o adversário, né? O jogo vai ser lá. Se aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro com torcedores e com atletas, no sentido de provocar, né, de tentar arranjar confusão, você imagina o que vai acontecer lá. O Botafogo vai ter que armar um esquema de segurança especial. Os torcedores vão ter que ser extremamente precavidos e cuidadosos. Em primeiro lugar, agradecer e nos dar parabéns. Estamos no meio do percurso para esta final. A primeira etapa foi muito amarrada para as duas equipes, não tivemos nenhum erro, mas faltou fazer o suficiente para chegar na baliza. Para nós, quanto mais vivo o jogo tivesse, melhor para nós. Fizemos a segunda etapa, consegui liberar os nossos jogadores da segunda linha de ataque, fazer os gols que eram necessários. Aqui o Arthur Jorge, né, falando aqui sobre o primeiro tempo, como é que foi, foi um pouco mais truncado. Eu acho que foi mais nervoso. Eu não vi equilíbrio no primeiro tempo. Eu vi nervosismo do Botafogo. Quando o nervosismo caiu, os jogadores se acalmaram, as coisas começaram a acontecer. E aí o futebol falou mais alto. Porque quando o nervosismo cai, você começa a jogar bola. E aí quando é para jogar bola, é um abismo. Estamos falando de uma equipe, uma das melhores equipes do continente, se não a melhor. Outra uma equipe que não jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro, que é essa equipe do Peñarol. Essa equipe do Peñarol seria rebaixada na Série B do Campeonato Brasileiro. Então estamos falando de um time de Série A com um time de Série C. Uma hora, assim, você pode tentar fazer uma fumaça, um embate, dificultar o jogo do adversário. Assim, na casa deles, eles vão comprometer o gramado, pode deixar de irrigar o gramado, pode fazer o que quiser. Mas na casa do Botafogo, o gramado é bom, a torcida tá junto. Uma hora o futebol vai falar alto. Não tem jeito. Com o Flamengo não deu. Não tinha clima, não sei. Os caras não queriam ajudar o Tite, tava na bronca com o Tite. Eu não sei o que aconteceu com o Flamengo. Também agora já são águas passadas. Isso é coisa para a diretoria olhar, entender, cobrar os jogadores, cobrar quem tem que cobrar. Agora já passou. Agora uma equipe que onde tudo tá dando certo, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, o gramado é bom, o torcedor tá junto, uma hora o futebol vai falar mais alto. O futebol vai falar a tua língua. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A imprensa uruguaia já crava o Botafogo na final. Já coloca o Botafogo na final. 5-0? O que fazer? E os caras acham legal provocar ainda. Eles fazem um post de 5-0 com os 5 títulos, né? Com os 5, que é os 5 títulos do Peñarol. Vou te falar, cara, se assim, os caras provocam, tudo mais, assim, mas você que de repente é torcedor do Peñarol e tá me ouvindo e tá puto com o que eu tô falando, você sabe que eu tô falando a verdade. E se esse Peñarol não fizer nada com o seu futebol, como fizeram algumas equipes brasileiras, para tentar melhorar, para tentar competir, porque hoje o futebol está ficando cada vez mais. O futebol brasileiro está ficando cada vez mais poderoso financeiramente. Se o Peñarol, que é uma das equipes mais tradicionais, tem 5 títulos de Libertadores, não fizer nada, é capaz do Botafogo ganhar 5 títulos e o Peñarol nunca mais ver uma final de Libertadores. É capaz dos argentinos. O que eu falei? O que o Boca tem dinheiro, ele é mal administrado só. Ah, mas a Argentina vive um caos. Eu não sei como os clubes argentinos têm tanta grana. Não consigo entender. Isso aí é outra coisa. Né? É caso, assim, são patrocinadores, né? São torcedores apaixonados e que vão movimentar naturalmente muita grana, principalmente com casa de aposta. Então a gente entende parcialmente como é que eles têm tanto dinheiro. Né? Mas o Boca tem muito dinheiro, o River tem muito dinheiro. Então, assim, essas duas equipes eu deixo à parte, porque assim, né, com muita grana, você vai contratar jogadores, você vai pagar bicho, alguma coisa pode acontecer. Agora, todo o resto,
Independente, né? Estudiantes, Peñarol, Nacional do Uruguai também. Cara, todos esses caras, assim, ou melhora o futebol, ou vocês vão ver. É capaz assim, é capaz do Independente ver um Palmeiras, ver um Botafogo. Eu vou pôr o Palmeiras, vou pôr os que são tricampeões hoje no Brasil, né? Capaz do Independente ver um Palmeiras, um Flamengo, um São Paulo, um Grêmio. Capaz de eles verem esses caras chegar aos mesmos 7 títulos de Libertadores do que eles voltarem a uma final. Hoje, se a gente olhar para o futebol hoje, sul-americano, é mais fácil você acreditar que os tricampeões brasileiros eles cheguem a 7 títulos do que o Independente voltar a uma final de Libertadores. E hoje é isso. Você que é torcedor Peñarol, peço perdão, cara. Assim, você sabe que eu tô falando a verdade. Talvez tenha exagerado, pesando a mão em uma ou outra palavra. Sim. Talvez esteja emocionado com o que aconteceu, com as provocações. Certamente. Certamente. Mas hoje é mais fácil o Botafogo chegar a 5 títulos de Libertadores do que o Peñarol voltar a uma final de Libertadores. Ah, mas chegamos numa semifinal. Um milagre. Num milagre. Porque o chaveamento também contribuiu, né? O chaveamento também contribuiu. Tem uma ajudinha. Isso as competições de mata-mata permitem. Então não vou pegar mais leve. Então é mais fácil o Botafogo hoje se tornar um pentacampeão de Libertadores do que o Peñarol voltar a vencer um título de Libertadores e chegar ao Hexa. Né? E a mesma coisa que eu falei do Independente. Rei de Copas. É mais fácil Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio chegar ao heptacampeonato do que o Independente chegar ao octa. É mais fácil. Caraca, mas eles precisam ganhar mais 4 títulos. Sim. Eles precisam ganhar mais 4 títulos. E quando foi o último grande momento do Independente no continente? Esse talvez tenha sido o último grande momento do Peñarol na década. Se a gente falar de Libertadores. É isso, gente, ó. Botafogo e Peñarol pela Libertadores. Mira los gols del Fogão que se floreou em la semifinal de ida. Aqui, ó, outra notícia aqui, ó. Peñarol sofreu um vendaval de goles. E aí fala do segundo tempo do Botafogo que se meteu em la final de la Copa Libertadores. Tá aí, ó. Né? A própria imprensa uruguaia não acredita. Com 5 gols para serem tirados. Difícil, né? Difícil, mas é o que eu falei. Tem que manter o respeito, porque lá vai ser outra guerra. Você acha que 5-0 baixo, os caras sem ter nada a perder, o que você acha que vai acontecer? Gente, ó, só para passar rapidinho, eu vou precisar finalizar. Diniz, velho, tá passando por momentos difíceis. O torcedor começa a cobrar. Ele fala que é para cobrá-lo mesmo. Aqui, ó. Segue sem vencer com o Diniz e a torcida protesta. E vaia o time. Bom, a gente já sabia. Sabia que, assim, o Diniz, bom treinador, campeão de Libertadores, mas ele precisa de tempo. Sem tempo, é difícil alguma coisa. Trazer o Diniz no meio de temporada e depois cobrá-lo por isso, né? Eu acho que não tem muita lógica. Mas enfim, né? Enfim, isso é coisa, eu acho que deveria estar vaiando a diretoria, a gestão do clube, e não o Diniz. Mas enfim, 1-1, né? Tem que buscar, cara. Tem que buscar. Não tem jeito. Aqui, ó, os brasileiros, ó. Bons momentos, tá? Bons momentos. Deixa eu pegar só a agenda. E aí a gente... Bom, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ter Corinthians em campo pela Sul-Americana. Vamos tentar acompanhar de tudo um pouco dessas duas partidas. Gente, eu vou precisar finalizar.
Pedir perdão pro torcedor do Cruzeiro. Eu acabei me emocionando aqui falando muito de Botafogo, mas, gente, parabéns ao Botafogo por essa incrível goleada. Mereceu, jogou e a bola prevaleceu. E eu já cravo aqui que tá na final. E nós vamos ganhar também lá, tá? Nós vamos ganhar lá também. Fica tranquilo. Vai ser mais 2 lá. Os caras olhar e falar, ou a gente melhora, a gente vai virar saco de pancada no continente. Vai ter mais uma vitória lá. Aguarde, tá? É isso. Desejar para todo mundo uma ótima quarta-feira. Você que nos acompanha até aqui, ó, deixa aquela famosa moral. Vou encerrando as atividades. Amanhã a gente volta para falar de um pouco de Vasco, para falar um pouco de Corinthians. E é isso. Muito obrigado. Valeu demais. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.